Mas nesse vídeo aqui eu vou falar para você que está pensando em fazer sua primeira viagem longa de moto para fora do Brasil, tá? Eu já tenho experiência, já fiz uma viagem de 8.700 km, Uruguai, Paraguai e Argentina. E eu vou passar aí para vocês o começo desse sonho, porque a maioria das pessoas que fazem essa viagem de moto é um sonho que a pessoa tem de fazer essa viagem. E comigo não era diferente, não é diferente. Para planejar uma viagem dessa, tem três coisas que você precisa começar a pensar. A primeira delas é a moto, tá? Em qual moto você vai viajar? Você pode viajar em qualquer moto vai a qualquer lugar do mundo. Você só tem que ver o seguinte: se é uma moto baixa cilindrada, o desconforto seu durante a viagem vai ser maior, porque eu digo para vocês, no terceiro dia que você está viajando seguido, fica meio cansativo. Eu viajei numa XRE 300, tá? Se você viaja numa moto alta cilindrada, ela vai te dar um conforto maior, porém o seu gasto com manutenção vai ser maior. Então tem essas duas diferenças aí, mas você pode estar viajando de Pop, de Bis, de Titan, ou você pode viajar numa alta cilindrada. Isso aí vai da moto que você tem ou do dinheiro que você tem para comprar uma moto e do gasto que você vai ter na viagem, né? Se é uma moto baixa cilindrada, o pneu, a manutenção, o óleo, tudo é mais menos caro, né? O seu gasto com gasolina é menor. E na viagem o que fica mais da viagem a moto maior, você vai viajar mais confortável, ela vai te dar mais agilidade na viagem. De acordo, um dia você não consegue cumprir o seu itinerário ou atrasa um pouco, ela te dá uma agilidadezinha melhor, né? Mas a gente sabe que uma viagem dessa daí é para quem gosta de moto, não é para andar correndo, né? Até porque eu amo moto, mas eu tenho medo de moto ao mesmo tempo, tá? Porque eu penso, quando você perde o medo de uma coisa, porque tem muita gente que leva a moto como um brinquedo, e aí é onde as coisas acontecem, né? É igual você tá aprendendo a andar de bicicleta. Você começa ali, a pessoa te segurando, você com medo, qualquer coisinha, você no maior cuidado. Depois que você pensa que aprendeu, que você vai sozinho, que você começa a embalar a bicicleta ali, é que as quedas acontecem. Então a gente não pode levar a moto como um brinquedo não, tá? Então a questão da moto é só essa, tá? Alta cilindrada, o seu gasto vai ser maior, porém o conforto é melhor. Baixa cilindrada, gasto menor, porém o desconforto é um pouco maior. Apesar que você pode estar melhorando o banco da moto, tá botando um alongador de guidão, outras coisinhas a mais. Mas é só essa diferença aí, tá? Uma coisa que você tem que se atentar quando você pensa numa viagem dessa, se sua moto é financiada ou é consórcio, tá? Porque se for, você tem que pegar uma autorização da financiadora ou da dona do consórcio para você estar saindo com a moto para fora do Brasil. Então isso aí você já vê com antecedência na sua concessionária, na sua financiadora da sua moto, tá? Eu vou passar para vocês também futuramente o básicozinho para você estar recebendo uma carta verde na sua casa. Carta verde é para você estar viajando aí pelos países da América do Sul. É um seguro terceiros, tá? Agora a gente vai falar sobre o gasto de viagem, tá? O gasto de viagem aí vai depender muito de quantos km você vai rodar, de qual moto você vai ir, igual eu falei anteriormente, quanto tempo você vai levar para fazer essa viagem, né? Isso aí que vai ser o seu gasto. Se você vai viajar no modo econômico, que eu chamo de modo mochileiro, que foi o que eu fiz, ou você vai viajar no modo turistano, né? Aquele que sai turistando, sai pagando passeios nos pontos turísticos, aí vai sair mais caro. Então tem tudo isso aí. Eu vou estar mostrando uma planilha, um itinerário da viagem, que lá você pode colocar seus gastos, tá? KM percorrido, tudo isso aí
você colocando nessa planilha, que foi o que eu fiz, da data do dia da saída, de tal ponto a tal ponto, onde você vai dormir, quantos km você vai fazer no dia, quanto você vai gastar no dia, entre comida, hospedagem. Uma dica muito boa nesse ponto aí, cara, se tu vai no modo mochileiro, igual eu gastei metade das hospedagens só, porque eu tinha alguns parentes no caminho e alguns amigos. Então eu ia gastar, a minha viagem, se eu não estou enganado, foi 6, era para ser 12 hospedagens. Eu acho que eu só gastei 6, tá? As outras 6 eu fiquei na casa de parentes e amigos. Então se você vai no modo econômico, é bom você... Se você tem esses grupos de moto aí, a galera dá uma força aí, tá? Ah, tô viajando para tal lugar, tal dia, assim, assim, quem pode dar uma força aí? Ah, com certeza você vai achar muita gente para dar uma força. Esses dias agora atrás, eu dei uma força para um casalzinho que tá até no grupo aí, Pequenas Motos, Grandes Viagens, o Theo, tá? Ele viaja o Brasil aí, de moto, mais a esposa dele, tá? São tipo nômades. Eles ficaram 2 dias aqui em casa aqui, tá? E aí se você tiver postando, tá indo para tal lugar, tal cidade, com certeza você vai conseguir quebrar um pouco dessas hospedagens aí. Outra coisa é levar uma barraquinha, tá? Para quem tem essa disposição de estar acampando, tem alguns lugares que tem os pontos para você estar acampando. Eu não acampei porque eu estava sozinho. E 1 ou 2 lugares que eu fui que tinha esse ponto para acampamento, eu já cheguei à noitinha, tal, aquela coisa toda, e aí eu preferi ficar na hospedagem. Até porque eu não fui programado para acampar, apesar que eu levei a barraquinha, né? Num caso de emergência, qualquer coisa, um problema no meio da estrada aí, num lugar longe da cidade, você arma a barraquinha e vai dormir, tá? Então, o gasto da viagem é esse aí, mas eu vou colocar aqui, passar para vocês como é que vocês vão fazer esse planejamento de gasto aí. A planilha que eu fiz deu uma diferença de 10 a 15% do valor que eu tinha falado que eu ia gastar, tá? Outra coisa importante, se você não tem um cartão internacional, é bom você já pedir um, tá? Você tem que ter um cartão internacional para você tá usando no caso de uma emergência, quando você sair fora do Brasil. Porque aqui dentro tudo bem, né? Você consegue tá usando o outro, tal, mas lá fora você vai ter que usar um cartão internacional. Hoje em dia as financeiras aí já estão disponibilizando, né? Antigamente era muito difícil, tinha que ter uma renda valor X lá em cima para poder ter um cartão internacional. Quando eu viajei, eu não tinha, foi em 2016. E aí eu pedi com uns 10 meses de antecedência. Chegou esse cartão para mim, eu fui aumentando o limite dele ali normalmente, tá? Eu acho que você precisa aí de um cartão de pelo menos uns 35 a 40% do valor total da viagem que for o seu gasto. Se você tiver, vamos botar aí, se você for fazer uma viagem aí de um gasto de uns 5 mil, 6 mil, você tem um cartão aí pelo menos de uns 2.800 de limite, um cartão internacional. Eu acho muito útil, isso é fato. Agora a gente vai falar do tempo. O gasto com o seu gasto, o tempo que você vai gastar para fazer essa viagem. Aí é 2 coisas importantes. É o tempo que você vai gastar para fazer essa viagem, que você tem que ter, né? E outra coisa é o tempo que você tem para fazer essa viagem. Talvez você vai gastar 15 dias, mas você só tem 10. Então isso aí você tem que planejar lá no seu trabalho. Eu não sei se você trabalha de funcionário ou você é autônomo, mas faz esse planejamento direitinho, com antecedência, tá? Outra coisa, coloca isso na sua cabeça. Sabe o que eu fiz? Para mim, a primeira coisa que eu fiz, por incrível que pareça, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Quando eu decidi fazer essa viagem, eu fui no tatuador, fiz uma tatuagem de uma moto aqui no meu braço, tá? Uma tatuagemzinha simples, mas simbolizava essa viagem. Eu, pô, fiz uma tatuagem, gosto tanto de moto, vou fazer essa viagem.
tatuei, entendeu? Botei isso na minha cabeça e graças a Deus consegui realizar. E não ganhava bem não, tá? Meu salário eu acho que não chegava a R$ 2.500, tá? Então você consegue fazer essa viagem. Essas 3 coisas que você tem que se atentar quando você colocar na cabeça. Em qual moto você vai viajar, que eu já falei que você viaja em qualquer moto. A segunda coisa é quanto você vai gastar em dinheiro, tá? Você tem que se planejando, você tem que ir economizando e comprando